Opa, e aí pessoal, estamos aqui então no computador e vamos dar início ao nosso tutorial, a nossa aplicação. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui para a gente começar a estruturar o nosso projeto é abrir a pastinha do seu projeto no VS Code, tá? No meu caso aqui, ela já está aberta, beleza? Então, para a gente poder criar isso, a gente vai precisar de um arquivo CSS, de um arquivo de um arquivo JavaScript, do nosso index.html, pode ser qualquer nome, eu vou usar index.html, e nós vamos precisar de pelo menos uma única imagem, tá bem? Então, para isso, aqui no meu VS Code, já estou na pasta effect.html, tá bem? E vou clicar com o botão direito, New File, e vou chamar ele de index.html. Legal. Agora a gente vai criar uma nova pasta, que eu vou chamar de Assets, tá? Assets são basicamente recursos, componentes, scripts, tá? Qualquer coisa que complemente a nossa aplicação. Então, dentro de Assets, a gente vai criar uma outra pasta chamada de CSS, uma outra pasta chamada de JS, e aqui dentro de Assets ainda, uma pasta chamada IMG. Bem, eu peguei aqui uma imagem qualquer, tá? Eu peguei uma imagem aqui do jogo Dino Crisis 2, tá? Eu peguei uma foto da Regina, que ela tá bem centralizada aqui, fica fácil da gente usá-la como exemplo na nossa aplicação, tá bem? Eu já abri aqui também, tá? Só dá um duplo clique aqui no seu index.html, eu já abri ele aqui no meu navegador de internet, tá bem? Galera, seguinte, a gente tem aqui na pasta img esse background da Regina, eu já coloquei ele lá. Mas vale atenção que as suas imagens, elas não podem ser grandonas de qualquer jeito como essa que eu peguei. Então, se você tem um card que o máximo é 250 pixels de altura e no máximo, sei lá, 150 de largura, você tem que ter essas imagens nessa dimensão, tá? Não é saudável e não é bom para sua aplicação, o Google te penaliza por isso, para você colocar imagens grandes que não são compatíveis com o espaço. E o inverso também. Então, se o espaço é 250 por 150 e você coloca uma imagem de 100 por 100 esticada, o Google fala, ó, você está entregando uma imagem esticada, tá bom? Isso para quem trabalha com Web Vitals, otimiza sites aí, tá bom? Então aqui no index.html eu já tenho a minha estrutura aqui dentro, tá bom? Eu vou criar aqui o título Satella Soft, efeito, imagem, tá bom? E aqui a gente vai importar aquele nosso arquivo de CSS, então o link CSS, a gente vai importar aqui dentro da pasta Assets, da pasta CSS, o nosso arquivo style.css. Gunnar, a gente não tem esse cara ainda. Exatamente, a gente vai criar ali agora, tá? Então, dentro da pasta de CSS, a gente vai criar o arquivo style.css. Dentro da pasta JS, a gente vai criar o arquivo script.js, tá bom? É uma boa prática a gente colocar esse CSS, esse JavaScript como preload, mas já eu faço isso aqui, tá bom? E aqui então eu tenho um script, tá? Antes de fechar o meu body, que vai estar dentro da pasta assets /js /script.js, tá bom? Aqui a gente vai ter a nossa div, a principal, eu vou chamar ela de container, tá? Aqui a gente vai ter uma outra div que vai ter a nossa barra, tá? Então class, eu vou chamar ela de effect, tá bom? Só isso. Então, essa div vai ter a nossa imagem de fundo e essa div aqui, ela vai ter nosso grayscale ali, tá bom? Nossa opacidade ou qualquer coisa do tipo. Então, basicamente, é só isso aqui que a gente precisa. Beleza? Temos aqui, então, nosso CSS e nosso JavaScript, tá? Coloquei aqui os preloads, depois vocês dão uma pesquisadinha sobre o que é isso, beleza? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, aqui no CSS, a gente precisa acessar aquele container, tá bom? E eu vou colocar para ele aqui o background image. Então, o background image dele vai ser, a gente passa o URL, que a gente vai pegar a partir da raiz, então a gente vai pegar a imagem e o BG Regina, tá? Raizão, a gente volta a partir da assets, acessa a img e pega o bgregina.png. O width do nosso cara vai ser de 200 pixels, tá bom? Nossa largura. E o nosso height vai ser de 350 pixels. Se a gente vier aqui atualizar, a gente já vê alguma coisa, tá? Porém, eu não estou vendo a Regina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um background position center. E vamos ver se a gente consegue ver a Regina agora. Legal. Vamos colocar aqui, então, um background size. A gente coloca como um cover, para ele ocupar o espaço inteiro, né? Melhorou, tá? O ideal, como eu falei, é você ter uma imagem que já tenha o tamanho certinho para que esse tipo de problema não aconteça, tá bom? Isso aqui foi uma gambiarrinha que eu fiz para centralizar a Regina. Muito bom. E aqui, então, a gente vai colocar um position relative, tá bem? Não mudou nada. E agora a gente tem um cara aqui dentro chamado de effect.
Então, container.effect. Então, a gente vai estilizar a classe container que esteja dentro, a classe effect que esteja dentro de container, tá? Então, qualquer outro effect, qualquer outro lugar, não vai funcionar. Tem que estar dentro de container, tá bom? E aqui eu vou colocar um background color. Vou colocar um RGBA, red, green, blue and alpha. Então, 0, 0, 0. Vou colocar 1, só pra gente ver como que vai ficar, tá? Por hora não tem nada. Eu vou colocar um width de 100%, um height de 100%. E vamos ver como que vai ficar. Beleza? Então já pegou 100% do que a gente tinha ali. Porém, eu vou colocar aqui um background de 0.8, tá bom? 0.8. E a gente já tem mais ou menos alguma coisa, né? Então vamos colocar aqui um 0.7. Já tá legal, né? Porém, quando a gente tem um 0, a gente não precisa colocar o 0. A gente pode omitir ele e deixar só o ponto. Aí fica mais bonitinho, né? Olha só aí. Legal, galera. Eu vou colocar aqui então... Melhor, antes a gente colocar um right 0, para ele ancorar a partir da esquerda, né? Porque se eu vier aqui, ó, colocar 50%, ele vai ficar do lado contrário. Eu quero que ele venha da esquerda para a direita, tá? Então eu vou colocar aqui um right 0. E aí a gente muda o lado, pelo menos deveria, né? Deixa eu só verificar aqui. Colocar um position absolute. Beleza, a gente inverteu aqui o lado. Beleza? Galera, então agora eu vou deixar esse cara aqui com 100% e a gente vai lá para o JavaScript fazer essa edição, essa modificação por lá, beleza? Antes da gente ir lá para o JavaScript, eu tomei a liberdade de criar aqui um input range, tá? Que é esse sliderzinho aqui, ó, que a gente está vendo. Opa, abriu o Edge. Esse sliderzinho aqui, tá bem? E aí vai ser o seguinte, galera. A gente vai atribuir aqui qual que é o valor mínimo e qual que é o máximo que ele aceita, tá? Eu deixei aqui o padrão por 50, mas a gente vai colocar em 100 só para você entender, tá? Então aqui a gente coloca o 100, que é o padrão total ali, beleza? Olha só aí. Então quando a gente for diminuindo, esse cara vai diminuir também, tá bem? Seguinte, então a gente tem aqui esse HTML e eu quero acessar ele. Então para isso, ID, vou chamar de range, tá bem? Range. Agora a gente vai acessar esse cara. Então document.querySelector. A gente vai acessar esse cara através do ID dele, tá bom? Adiciona um evento de escuta. A gente vai usar aqui o evento input. Então, quando houver qualquer modificação nele, vai disparar uma função para a gente, que eu vou acessar através da variável e. E agora, se a gente colocar aqui um console.log e .target, então o evento, ponto, seu alvo e o valor dele, value, a gente consegue ver o que tem ali, tá? E como de costume sempre, use strict. Então qualquer erro semântico, qualquer erro, o browser não vai corrigir pra gente, tá bem? Vamos aqui então inspecionar elemento, console, e quando a gente mudar aqui, ó, a gente já pode ver que tá refletindo. E agora ficou fácil, né? Agora é só a gente acessar esse cara aqui e trocar ele, tá? E mudar ali o width dele. Para isso eu vou dar um ID para ele, tá bom? Então vou chamar de dv effect. Então div de efeito, tá? A gente vai acessar esse cara aqui. E o seguinte, a gente tem o range e a gente precisa trocar aquele valor ali também, né? Então, document, ou melhor, a gente pode criar uma function aqui, change width, tá? Mudar largura. Então a gente vai passar aqui, receber o value, tá? E aqui a gente acessa ele, document.querySelector. Aí a gente passa aqui o nosso ID, acessa o estilo, acessa o widget e a gente precisa, class name, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, style.widget ou with. Eu preciso passar o meu valor aqui, então 50%, tá? A gente pode fazer assim, ó, beleza? A gente pode pegar aqui o value e concatenar assim. Eu particularmente não gosto, tá? Então a gente vai usar aqui a crase e crase, tá certo? E value não, tira esse cara daqui. A gente vai colocar um cifrão, as chaves, passa o nosso valor e o percent. Deixa eu só ver aqui, porque ele não está funcionando. Eu acho que eu coloquei o valor errado. Deixa eu tirar esse cara aqui. É isso mesmo, a crase. Ok? E já vai funcionar. Então a gente vai colocar o valor dentro de uma string, tá? Isso aqui é uma coisa bem legal para a gente utilizar. Agora, atualizando aqui, quando a gente mudar esse cara, ou pelo menos deveria, ele está travando, deixa eu só ver o porquê, deveria modificar ali também. Primeiro que a gente não passou aqui
A gente não chamou a função, legal. Então, document range, add event listener, input e, legal, vamos verificar aqui de novo. Olha só aqui. Então, a gente já tem o nosso efeito funcionando aqui em menos de 10 minutos praticamente, né? Olha só aí. Então, vou explicar de novo aqui o nosso JS e a gente finaliza a nossa aula, tá bom? Então, resumindo, a gente usou o strict mode para evitar qualquer erro. O browser não vai corrigir, deixar passar, ele vai dar erro. Então, a gente acessou o componente range para a gente poder simular aqui o valor, né, o percentual de crescimento. A gente chamou a função changeWidget passando o valor daquele input range, né? E aqui no changeWidget a gente recebe o valor dentro da função e a gente pega aqui então, acessa o elemento dvEffect, que é esse cara aqui, ó, dvEffect, e a gente acessa o estilo, passa o widget aqui para ele e coloca o valor com o %, tá bem? Então, basicamente foi isso, tá, galera? Antes que alguém comece a me perguntar nos comentários cadê o código, leia a descrição do vídeo, você vai lá para o nosso site e lá tem todos esses 3 códigos aqui que a gente utilizou para você poder consultar online, beleza? Então, se curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal para receber mais notificações como essa, ver e aprender mais tutoriais, beleza? Um forte abraço e a gente se vê na próxima.